Abra a Bíblia de vocês aí, carta de Paulo aos Romanos. Capítulo 6, versículo 23. Amém? Romanos, capítulo 6, versículo 23. Vou estar lendo. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus nosso Senhor. Como vocês já viram, eu vou falar sobre o pecado. Ele é um tema assim, um tema um pouco delicado, mas que é preciso ser falado. Por que falar sobre o pecado? Porque a gente lida com o pecado todo dia, né? Pode ser corretivo para você, que vai ser pegado, e pode ser preventivo, né? Para você se fortalecer na sua caminhada e tudo mais. Por que eu escolhi esse tema, né? Eu tenho o costume de, quando eu estou escalado para pregar, eu tenho o costume de preparar um sermão, né? De acordo com o que eu estou dentro do corpo, o que eu estou vendo, o que eu estou sentindo, o que eu estou orando, o que Deus tem falado comigo. Lendo Romanos, me chamou a atenção por causa da banalização do pecado que está acontecendo na igreja. A gente esqueceu do que é o pecado e a gente está lidando com isso. Normalmente, isso é ser banal, é você pegar um valor muito caro e banalizar ele comum. Então hoje a gente toca a nossa vida com um pecado do lado. E isso é complicado, porque a gente está estruturando o ensino da igreja. Pessoas aqui piedosas estão pregando o Evangelho, tentando da melhor forma trazer um conteúdo, um capim verde para a ovelha. E se você estiver em pecado, eu até separei um versículo aqui que Salomão diz. Ele fala assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Provérbios 28:13. O que quer dizer? Que por mais que você estiver recebendo palavras, ensinos, princípios, se você estiver com a lasca no vaso, ele vai embora. Ele não vai prosperar. Você não vai conseguir prosperar. Prosperar no ensino, na pregação, que você está sendo alimentado como ovelha, como corpo, né, que nós nos alimentamos uns aos outros, conversando, se reunindo. E eu preparei aqui o meu sermão baseado nisso, no que o pecado, o que a igreja tem pensado sobre o que é o pecado. Às vezes eu converso com os irmãos, às vezes eu fico empolgado, às vezes eu fico triste com o discurso de alguns irmãos sobre a questão do pecado. E é basicamente isso. O que é o pecado? O pecado é basicamente desobedecer a Deus, né? Você vê o relato do primeiro pecado, na verdade do pecado de Adão e Eva, que só tinha um mandamento no jardim, que era não comer da fruta do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. Havia um mandamento e os primeiros humanos falharam. Um mandamento. Se você ir para a cultura judaica, eles têm 613, incluindo os 10 mandamentos dentro. Imagina como que isso foi se agravando, como que o homem foi piorando, né? O que era no Éden uma desobediência, na saída do Éden virou um homicídio, né? E a gente hoje vê um menino entrando na sala de aula e matando diversas pessoas. Então o ser humano tende a inclinar para o mal, e isso que o pecado fez com a gente. Aqui na igreja a gente tem vários princípios que batem de frente com o pecado. Várias coisas que a gente lida. Israel tinha as coisas deles, 613, não podia a barba, né?
Eu seria aceito, né, na oportunidade. Na verdade, eu paro. Mas não podia parar a barba, não podia cozinhar no sábado, não podia acender fogo no sábado, não podia comer certos tipos de frutos do mar. Então tinha várias leis. Se você quebrasse uma, a lei era severa, você quebrava todas. Então o que era um mandamento apenas tornou vários. E aí Jesus vem resumindo a lei, né? Ele pega, ele explica o que estava acontecendo. E eu queria falar sobre a origem do pecado. Adão e Eva pecaram, mas eles não foram os primeiros a pecar. Eles não foram os primeiros a pecar. Houve uma rebelião antes deles. E aí que está vinculada a gravidade do pecado. Porque quando você se depara com o pecado, né, você segue a vida no automático, né? Peguei, perdão Senhor, isso vai, de domingo a domingo. Domingo você é injeta adrenalina, você fica ligadão, segunda, terça, você fica cabreiro, quarta, você já entregou os pontos, quinta você não é ninguém, você vem para... Então essa é a vida de um crente que banaliza o pecado. O pecado é algo mais... faz parte dele, né? Está vinculado a ele. E esse anjo, chamado Satanás, ele se rebelou contra Deus, dando origem ao primeiro pecado por rebelião. Então, quando você pensa no primeiro... Deus não disse para Adão, não, ó, segunda, quarta e sexta, tem que botar o lixo para fora. Não é essa a gravidade do pecado. Se você reparar no texto, o que a serpente oferece para Eva, ela fala, isso é mentira, você sabe que quando você comer, serás como Deus, serás conhecedor do bem e do mal. Olha a proposta que a serpente fez para Eva. Olha uma rebelião de novo. Você vai ser como Deus, você vai conhecer o bem e o mal. O bem e o mal era para a gente, se fosse para a gente, Deus tinha falado, come da árvore. Mas ele falou, de todas as árvores vocês podem comer, menos desta. Quando o apóstolo Paulo fala que o pecado gera morte, é literalmente a morte, tanto física quanto espiritual. O homem antes e após o pecado. A gente tem uma ideia equivocada de como o homem... a gente tem uma ideia equivocada de como o homem é e como deveria ser, né? Ele no jardim ele é uma coisa, fora do jardim é outro. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas os filhos de Adão e Eva foram a imagem e semelhança de um homem caído. Por isso que o apóstolo Paulo fala do primeiro Adão, do segundo Adão, que é Cristo, porque a gente está ligado à natureza de Adão. A gente não foi gerado dentro do Éden, a gente foi gerado fora, e aí muda tudo, porque Deus criou um homem reto, e aí ao pecar, ele naturalmente é inclinado para o mal, há um esforço de você não cair, e a queda, ela já diz tudo, né? É até engraçado quando você está lendo, você dá um estalo. A queda é literalmente o homem caiu do patamar dele. Ele havia um objetivo para ele. O objetivo do homem era manifestar, representar o próprio Deus. Deus criou tudo e falou para o homem, você vai dominar. Você vai dominar. E a natureza olhava para Adão e via o próprio Deus, porque ele era representante do próprio Deus. Ele manifestava a glória de Deus. Mas no Éden tudo mudou, porque o homem deixou de manifestar Deus. Quando Deus expulsa ele, Deus está dizendo, você não me representa mais. E aí quando a gente tudo muda em Cristo, né? A irmã Luana citou até a figueira, e está até aqui no esboço. Você vê Jesus manipulando o natural, ele toca na figueira, ele amaldiçoa a figueira, porque a natureza reconhece o verdadeiro humano. Quando Jesus fala assim que é o filho do homem, ele está dizendo assim, eu sou o verdadeiro humano, quem vocês deveriam ser. Eu sou a imagem do verdadeiro homem. Não é essa imagem caída nossa, não. Vocês estão destituídos da glória de Deus. Paulo vai falar isso no capítulo 3. A ideia é a gente voltar ao objetivo
central do homem, que é manifestar Deus, representar Deus na sua vida, na sua rotina, nas suas esferas, escola, faculdade. As pessoas não reconhecem a gente como, sei lá, isso não pode vir de Deus, isso é um absurdo isso. Eu quero escrever aqui, nós somos descendentes diretos de um pecador, não alguém que olharmos e veríamos o próprio Deus, mas sim um homem caído, cuja função de vida está apagada. Adão saiu do Éden do nada. Do nada, ele não podia representar Deus porque ele não tinha nada a ver com Deus mais. E aí o que Paulo está falando que gera morte, gerou morte em Adão. Adão não tinha prazo de vida, ele agora teve, mas também destinado ao inferno, né? O inferno, destituído da glória de Deus, do céu. E o mais incrível é que morreu alguém nessa história também, né? Quando Deus vestiu eles, alguém teve que morrer para vestir eles. Então você vê a misericórdia de Deus até nisso. Deus falou, vou matar você se você... E você vê até a dúvida de Eva falando com a serpente. Assim, a serpente indagou ela, perguntou a ela, foi isso mesmo que Deus falou? Você tem certeza, você ouviu bem? Ele falou, não, ele falou que a gente pode comer, mas se a gente tocar, Deus não tinha falado sobre tocar. E ela fala, se você olhar o texto. Fala, não, se a gente tocar e comer, certamente a gente vai morrer. Deus falou, não de tocar, ela está acrescentando, isso mostra dúvida. Às vezes a gente cai em um pecado porque a gente tem dúvida no princípio. Será que foi Deus que falou isso mesmo? Será que isso aqui foi o apóstolo Paulo? Será que o apóstolo Paulo estava preso, estava acontecendo alguma coisa? Salomão falou isso aqui, Eclesiastes estava meio louco, Eclesiastes. Você começa a relativar e tudo cai. O legado que Adão deixou para a gente ele é muito severo, ele é muito triste, porque Adão condenou toda a humanidade, todo mundo. A gente tenta fazer o bem, o apóstolo Paulo fala isso, a gente não consegue. A gente é inclinado para o mal, e de alguma forma ele está narrando isso. Que é literalmente o que eu falei, a gente é um esforço muito grande para você não cair de boca, cair, se arrebentar. Em todas as áreas que você acontece, a maldade, Jesus falou que a maldade vem do coração do homem, está ali, as prostituições, os adultérios, as mentiras. A santificação na base de isolamento, isso não existe. Isso não existe. Se você se isolar, não quero contato com ninguém, vou me santificar. Aí você se isola, mas tem algo ali dentro de você que é mais nocivo que qualquer outra coisa. É o legado que Adão deixou, o pecado está ali, germinando, pensando, você não quero fazer isso, não posso. A minha filha Laura, ela vai ter que lidar com esse pecado. Ela vai sentir influência do pecado. Ela vai tentar, ela vai aprender. Vai chegar um momento que ela vai precisar fazer uma decisão. Vai chegar que ela vai precisar nascer de novo. Tem 5 meses, mas ela vai chegar um momento que ela vai querer nascer de novo. Porque o pecado está, como o Davi falou, foi concebido o pecado foi gerado. Então está ali, uma hora isso vai florar. E como que a gente vai lidar com isso? E como que a igreja está lidando com o pecado hoje? A gente está tocando a nossa vida e o pecado do lado. É muito difícil, porque parece que quando eu estou falando eu não tenho pecado, né? Mas é o contrário. Eu, na minha perspectiva, eu sou o pior de todos, né? É o que o apóstolo Paulo falou. Na perspectiva dele, eu sou o pior. Então, na sua perspectiva, você tem que ser o pior pecador que está aqui. Amém? Amém. Você tem que ser o pior. O pecado seu tem que doer mais do que o pecado do seu irmão. Eu não admito a fazer isso não, cara. Não posso fazer isso não. Deus tem que fazer igual Davi lá no espelho do banheiro. Ele falou, não, porque te abates a minha alma. Porque perturbas dentro de mim. O que está acontecendo? O que você está fazendo, cara? Você vai cair, você vai se arrebentar. E você tem que fazer umas loucuras dessas. Tem que pegar a Bíblia e começar a materializar ela. E o que é a santificação? A gente às vezes tem uma ideia, de como vencer esse pecado, né? A santificação é o processo para isso. E Jesus ele venceu o pecado, venceu a morte, nos deu a salvação em Cristo. Nós somos salvos, entende? Mas a gente
não foi tirado de nós o pecado. Quando eu me converti, eu orava muito assim: Senhor, eu não aguento mais, tira isso de mim, ou me mata. Eu falava, eu comentei uma vez com você, né? O Senhor me mata, eu não quero fazer isso mais não, eu fico no dualismo, né? Eu faço e me arrependo, né? Imagina um homem lidar com isso. Eu faço e me arrependo, hein? Eu sei que eu vou me arrepender, eu faço e me arrependo. Eu falei: Senhor, tira isso de mim ou me mata, eu não quero viver desse jeito. E aí, o processo de santificação as pessoas acham que santificar é você se tornar um semideus, um anjo, alguma coisa assim. E o processo de santificação é resistência ao pecado. É a oportunidade de você falar: não, cara, entendeu? Não dá para mim. Não posso me entregar a isso. Não de novo. Não pela primeira vez. Não mais dessa vez. Entendeu? Esse é o processo de santificação. É quando todo mundo faz, você não diz nada para mim. Entendeu? Por mais que me sinta pecado a fazer, mas isso é passageiro, isso vai passar. E então, bola para frente, Jesus, você é o amor da minha vida, eu te amo mais que tudo, me ajuda, né? E essa é a posição. A gente está perdendo jovens na faculdade por causa disso. São rasos, não têm ideia sobre o pecado, não sabe até onde estão afundados na lama, e quando se deparam, chega lá aquela galera massa, fazendo, se entregando. E aí o pessoal fica: poxa, né? Por que eu fico lutando contra isso? Aí vem uma ideia muito sutil, né? Através pode ser de um rapaz bonito, de um rapaz simpático, de uma menina bonita, de uma menina simpática. Eu falo: não, isso é relativo, cara. Isso foi escrito há mais de 2000 anos, entendeu? Isso aí, o pessoal está lá fazendo, sei lá, fazendo um gelo de tempo, cara. Isso não tem nada a ver com a gente, entendeu? É outros tempos. E aí você raso, é verdade, cara. Que loucura estar acreditando nisso. Aí você começa a relativar a palavra. E aí eu me lembro da palavra do João, falando assim: jovens, vós sois fortes, porque você já venceu o maligno. Todo mundo, os cultos de jovens todos, né? Todo mundo fala isso, mas não lê o resto. Que a palavra de Deus habita em vocês. Quer dizer, se a palavra não habita nos jovens, então ele não vence o maligno. Então ele perde, ele cai em pecado. Então não é por fato de você ser jovem que você venceu o maligno, é porque você habita a palavra de Deus em você. E essa aqui é a chave para a santificação. É a palavra de Deus, é você pegar e consumir isso. Tem várias outras coisas, tem um jejum, tem uma oração, tem a palavra, são um grupo, um composto de várias coisas que vai te aproximando de Deus, vai te aproximando do relacionamento com Deus. Eu estava até pensando eu até coloquei que o sacrifício de Jesus destruiu o pecado. Não, porque ele venceu o pecado, ele nos deu, ele disse que nós somos mais que vencedores. Nós já vencemos o pecado. Mas como que o pecado afeta as nossas vidas ainda hoje? É porque o legado de Adão, a inclinação para o mal, ainda permite, ainda está. O apóstolo Paulo vai falar assim: pobre homem que sou, quem vai me livrar desse corpo? Mas não é o corpo que é mal, não é o que você faz. Tem um outro ponto, um outro extremo, né? As pessoas vão falar que o corpo é mal, aí você vai começar a dormir de calça, né? Porque não posso dormir nu, Jesus voltar. Mas foi Jesus que fez isso, né? As pessoas têm uma ideia equivocada sobre o que é pecado. Eu estava até comentando na família hoje, a gente falando sobre um dos pais da igreja, o Origenes. Ele decepou o órgão genital dele, porque ele é da época, da mesma, ele é um homem piedoso, né? O Origenes, pai da igreja, mas ele é da época que a filosofia de Platão, de Aristóteles, estava em alta. E a influência do agnosticismo, que a carne é má, isso sucumbiu a mente dele. E aí, o relato dele é que alguns discípulos dele narraram, falaram que ele pegou aquele texto: alguns nasceram eunucos, outros foram os imperadores que fizeram, e alguns decidiram ser. E foi pesado, né? Jesus usou um eterno, se o teu braço te escandaliza, arranca ele. Mas o que é mais fácil, arrancar ou você ter domínio?
que é mais fácil? O que é mais piedoso? O que Jesus quer da gente? Ele quer um monte de gente mutilada? Ou quer a criação, né? Quer que a criação veja a coroa dela, a coroa da criação do homem como ele deveria ser? E aí eu coloquei assim, quem já ouviu falar do triângulo do fogo? Já, né? Mais ou menos. O triângulo do fogo é basicamente um triângulo mesmo, é só uma ideia, né? Você pega a receita, não é uma receita de bolo, mas é só uma ideia de que se você se deparar com as escrituras, eu coloquei um ponto aqui, será que como que a gente pode identificar o pecado, tentar anteceder ele? E eu cheguei a essa conclusão do triângulo do fogo, é como se fosse o triângulo do pecado. O triângulo do fogo existe elementos para você ter fogo, o pecado também. Você não acontece assim. Você lembra de Davi? Davi parou de ir para as batalhas, estava lá no terraço, ocioso, preguiçoso. Os caras estão lá se matando, estão lá consagrados, o pessoal está gritando aí, quem é Saúl? Então, o negócio é Davi que mata muito mais. Então, entendeu? Estou tranquilão, e ele se depara com Batseba. E aí ele estava ali, triângulo do fogo, inclinação para o mal, natureza de Adão, a preguiça, o ocioso deixou de lutar. Quando ele viu Batseba, ele desejou. O pecado estava. Manda buscar. Mas Davi é esposa do teu parente, cara. Manda buscar o seu rei. Eu quero consumir essa mulher, manda buscar. E acontece isso com a gente vê esse triângulo formando os elementos, a gente não está tranquilo. Às vezes você recebe um elogio sutil, mas bobeira isso. Às vezes você até gosta da gente, bacana você ser elogiado, né? Você pensa assim, minha esposa não fala isso, meu marido não fala isso. Então, às vezes é bom ouvir que a gente está bonito, está bonita. Então é muito sutil o que Satanás faz. E aí numa bela, já era, acaba tudo. Engraçado que para a igreja, o pecado só é adultério. Adulterou, já era. Agora, o pecado está ligado intrinsecamente ao homem. A maioria das coisas que a gente faz, até por vaidade, até uma roupa que coloca, às vezes, colocar essa roupa, né? Para quem tem ex ou não tem, ou botar essa roupa, né? Meu ex vai em tal lugar, vai me ver, vai ver todo mundo. Aí o pecado já está lá. E eu fiquei pensando sobre isso. Falei, a igreja está tentando estruturar o ensino, as pregações, mas como a gente vai lidar com isso? A gente recebe, mas a gente está furado. Jesus falou assim: vai colocar vinho novo no odre velho? Tem como colocar isso? Vai arrebentar o odre. O vinho vai fermentar, vai estourar. Então, Deus não vai colocar nada no princípio, você não vai conseguir prosperar no princípio se você tiver com o óbito ressecado. A igreja está vivendo esse tempo, tentando banalizar o pecado, porque está todo mundo banalizando, o pessoal está fazendo o que foi fora. E aí eu botei, é possível prever o pecado? É possível. A gente consegue prever. Lembrar desse triângulo do fogo, você não precisa pegar isso, mas você vê que eu estou numa situação. O cara sabe que ele não. Ele sabe que ele tem inclinação para prostituição. Ele está indo para o trabalho de carro, ele vai dar carona a uma menina que ele já está. A mente dele já fez a situação, já viu ele saindo com ela, cordejando ela, ele vai dar carona para ela. Isso é burrice. Isso é burrice. Isso é você pedir, não, eu assumo baixo, assim embaixo. É assumir o risco, você está assumindo o risco. Quando você assume o risco, você paga o pato, gerar morte. Só que o bacana de tudo, essa palavra aparenta ser dura, mas ela tem um refrigério no final. A ideia é que Cristo, ele estou falando porque geralmente quando eu prego sobre algo, às vezes eu sei sobre algo ou domino sobre algo. Mas essa palavra Deus me trouxe eu não domino sobre o pecado. É uma luta diária, meu amigo. É uma luta diária comigo e com você, o tempo inteiro. Deus falou para Caim assim: olha, o pecado está bom. O pecado está
E aí, meu irmão, você tem que sumir. É até um tabu, né? Você não pode falar sobre isso. Mas o pecado está no meio da gente, está batendo na porta. E quem abrir, dependendo do que for, vai acabar. E aí a humanidade de Cristo. O bacana de tudo é que quando Jesus fala que ele é o Filho do Homem, ele veio como um humano. Tinha até uma doutrina do primeiro século da igreja chamada docetismo, que acreditava que Cristo não era humano, porque não era possível ele fazer o que fazia. Ele não era humano, era um absurdo. Eles achavam que Jesus era como se fosse um fantasma, ele andava sobre as águas, né? Perdoava pecados, secava a figueira, fazia coisas extraordinárias. Então essa doutrina, os pais da igreja detonavam a doutrina, foram de contra a doutrina e conseguiram, né, trazer essa ideia até aos dias de hoje, de que não, Cristo era humano. E por essa razão, o nosso Cristo foi tentado, da mesma forma que a gente foi tentado. A Bíblia fala que Deus, não tem como tentar Deus, mas Jesus foi tentado, porque ele era 100% homem e 100% Deus. Jesus não era 50% Deus e 50% homem. Tenta entender não, porque não vai caber na nossa matemática, na nossa lógica. Ele era 100% Deus e 100% homem. Ao mesmo tempo que a humanidade levou ele até a figueira com fome, foi a mesma divindade que amaldiçoou. Ele é 100% Deus, 100% homem. Então, o homem precisava pagar o pecado. Era o homem que errou, e Jesus veio com a empatia, trouxe Cristo do céu para nós. Ele é o pão vivo, ele veio por empatia ao povo, por empatia. É a promessa que Deus fez para Eva. Vai vir o descendente dessa mulher. Abraão não foi capaz de representar. Jacó, Isaac, ninguém foi. Davi, ninguém. Mas Cristo veio. Ele foi o sacrifício perfeito. Ele cumpriu a morte. Ele venceu a morte. E essa é o refrigério de sabermos. Somos pecadores? Sim. Sim. Esse papo de eu sou uma alma lutando contra o pecado. Deus lá no Éden, quando ele faz o homem, ele fala que ele soprou o espírito dele e se tornou alma vivente. O corpo faz parte. A gente foi criado para viver no céu. Deus criou uma colônia chamada Terra, botou o homem ali. A gente era para ser exatamente o que Cristo veio e fez. A gente não era para ser anjo. Deus criou a gente para ser humano. E Jesus veio humano para mostrar, olha, é assim que ser humano. E os fariseus, não, vocês entram aí na espiga de milho aí, contra o sábado. Jesus fala, misericórdia, querem um sacrifício, vocês não são humanos. Vocês não têm misericórdia. E aí Jesus vem ensinar misericórdia, empatia. E eu falo isso também em relação ao pecado. Às vezes a gente crucifica a pessoa, mas às vezes a gente tem que dar a mão. Paulo vai falar que tem pecados que não geram morte, né? Dependendo da consequência, vai gerar morte. E aí Jesus vem como Filho do Homem. A imagem, ele é Filho do Homem e a imagem do Deus invisível. Ele era o Adão, segundo Adão. O Adão ainda dentro do Éden, mas literalmente fora do Éden. Ele era o próprio Deus, o próprio Filho do Homem humano, mas a imagem do Deus invisível. No final do versículo que eu iniciei, fala, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como que a gente vai tentar ter mais zelo, mais temor em pecar? Saber que alguém pagou o preço pela gente. Não foi um cordeiro, não foi um animal, não. Foi o Filho de Deus. Foi o próprio Deus, citando João. E ele falou, ele era o Verbo. Ele era o próprio Deus, ele encarnou, se fez entre nós. Ele era um de nós. Ele comia com pecadores. Ele bebia com pecadores. Ele era mais humano que todos nós juntos. Ele era o bom samaritano. A gente iria para o templo com um pacotinho no bolso, bonitinho, gravatado, mas a gente não seria o bom samaritano. A gente é levita e sacerdote, cara. Entendeu? A
A gente tem que conhecer a humanidade de Cristo para a gente ser mais humano. Os fariseus, os sacerdotes sabiam, os escribas sabiam palmos do templo, os milímetros, mas não entendiam nada do coração. Não sabia dar um conselho humano. As pessoas eram, não mata, cara, apedreja. Mas quando era o pecado, esconde, fica igual com a lepra debaixo da armadura. Olham para o sacerdote, as mulheres, era o sonho das mulheres mais idosas ter suas filhas casadas com o homem daquele, era o padrão, o alto padrão religioso da época. Era um sonho de conquista, era um homem daquele como membro de uma família. Só que ali tinha uma lepra que ninguém conseguia ver. E é isso que a igreja está lidando hoje. Está todo mundo bonitinho, cheirosinho, mas está uma lepra. Tem uma lepra, e ela vai começar a feder, se ela não for tratada. Se a gente não dá o devido valor ao que é o pecado, a ofensa contra Deus. Por isso que ela foi retratada com tanto rigor, porque o pecado é rebelião contra Deus, é o homem fazer o que não foi projetado para ser. E eu coloquei até um texto de Hebreus, capítulo 4, versículo 15 e 16. Concluindo, é engraçado que eu coloquei o texto e o texto fala concluindo, eu já estou concluindo. Esse já fala concluindo, para concluir a palavra. Concluindo, tendo em vista que temos um grande sumo sacerdote que foi capaz de adentrar os céus, Jesus, o Filho de Deus, mantenhamos com firmeza